Olá, meus amigos, eu sou o Padre Jorge Pereira Bispo, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro. E nós estamos começando um trabalho, uma programação na nossa TV Imaculada. E o nosso programa será chamado Crescendo na Fé. Nesse programa nós vamos tratar de vários assuntos importantes nos nossos dias. E, é claro, fazendo com que as pessoas possam ter a oportunidade de partilhar esse momento e crescer na fé, que é o nosso objetivo. E esse programa nós vamos também trabalhar muito a questão do debate, trazer pessoas para falar de determinados assuntos, que é fundamental que a gente possa ter essa experiência de partilhar com outras pessoas a mesma fé. Nós queremos começar o programa e com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos, iluminados por Ele, crescer na fé. Não só eu que estou aqui, mas você que está em casa também possa abrir o seu coração para nós ouvirmos a palavra de Deus que ilumina os nossos passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje o nosso programa ele terá como tema Crescendo na Fé. Esse programa Crescendo na Fé terá como tema a comunicação, os meios de comunicação social. Nós vamos partilhar um pouco esses meios que nós temos hoje nas nossas mãos e que pode atingir milhões de pessoas. E nós sabemos que os meios de comunicação, quando são bem utilizados, eles podem ser uma grande ferramenta para chegar aos corações, como nós sabemos do potencial que tem os meios de comunicação. Mas eu quero começar hoje nosso programa falando um pouco do anúncio do Evangelho através dos meios de comunicação. Eu quero pegar aqui um texto da carta de São Paulo aos Coríntios, que é muito importante para nós, para esse tema, quando ele diz, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: anunciar o Evangelho não é um título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho de São Paulo é um desafio, é uma missão, é uma responsabilidade. E ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É claro que se Paulo estivesse vivendo entre nós, ele também iria se utilizar dos meios de comunicação, televisão, internet, Facebook, Orkut e todos os outros meios que nós temos, Twitter, para anunciar o Evangelho, através das rádios também. Nós sabemos que todos esses meios são importantes. As pessoas utilizam esses meios às vezes para o mal e nós podemos utilizá-los para o bem. Anunciar o Evangelho. O Evangelho é essa boa nova de Cristo, essa notícia importante que pode mudar as vidas. E quando Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho, ele mandou anunciar uma palavra que pode mudar os corações. Nós sabemos muito bem do poder da palavra. Eu costumo dizer, se a palavra humana é capaz de mudar a vida de uma pessoa, também ela pode levantar, salvar tantas vidas através de uma palavra tão humana. Imagine uma palavra divina como é a palavra de Deus. Quando Jesus manda anunciar, ele está mandando anunciar uma notícia que pode transformar as vidas muito mais do que uma palavra humana. A igreja, o documento de Aparecida, ela tem um pronunciamento muito importante, que é fundamental que todos nós cristãos, católicos, saibamos dessa realidade. Lá no número 485 do documento de Aparecida, ele diz o seguinte: em nosso século, tão influenciado pelos meios de comunicação social, primeiro anúncio, a catequese ou o posterior, aprofundamento da fé não pode prescindir desses meios.
colocados a serviço do Evangelho. Eles oferecem a possibilidade de difundir quase sem limites o campo de audiência da palavra de Deus, fazendo chegar a boa nova a milhões de pessoas. A igreja, observe bem o que esse documento fala de Aparecida no número 485. A igreja se sentiria culpada diante de Deus se não empregasse esses poderosos meios que a inteligência humana aperfeiçoa cada vez mais. Com eles, a igreja proclama a partir dos telhados a mensagem da qual é depositária. Neles encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles, as multidões. Então, graças aos meios de comunicação, as multidões podem ter acesso a esse meio de comunicação. E é claro, meus irmãos, que nós precisamos anunciar o Evangelho de tal forma que as pessoas entendam, que as pessoas se fortaleçam. Porque o Evangelho, como eu falei, é boa nova. E essa boa nova, ela tem que ser anunciada com alegria, com esperança. Porque aos ouvintes é importante que os seus ouvidos estejam atentos às boas notícias. Mesmo porque, diante de um mundo que a gente sabe que existem tantas notícias desagradáveis, a gente liga a televisão, no jornal, a gente sabe que a maioria das notícias são notícias assim que deixam a tristeza no nosso coração. Assalto, violência e outras coisas que nós sabemos. Qual é o nosso papel de cristão? A igreja tem como missão, responsabilidade de anunciar uma palavra de esperança. Se a igreja não tiver essa palavra de esperança, quem é que vai ter? E a igreja nunca pode ter uma palavra de desânimo. Ela tem que ser sempre essa igreja que anuncia a esperança. Mesmo diante das dificuldades, das tempestades, dos desafios que o mundo oferece, a igreja tem que ser essa anunciadora da boa nova. E quando a igreja fala de boa nova, ela fala do próprio Jesus. E nós cristãos, quando anunciamos Jesus, anunciamos uma pessoa que mudou muitos corações e que pode mudar muitos corações hoje. Pode transformar ideias, pode transformar ideologias, pode transformar corações amargurados, porque só Ele pode fazer. Então, os meios de comunicação social são importantes. Nós precisamos usar desses meios para evangelizar. Como diz o documento de Aparecida, esse número que eu citei há pouco tempo, ele diz que a igreja estaria pecando se ela não se utilizasse desses meios, onde nós podemos falar às multidões, a muitos corações. E é isso que nós precisamos fazer. Para isso temos que ter ousadia. Porque a evangelização, em primeiro lugar, é obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai suscitando nos corações um desejo enorme de anunciar o Evangelho. É o Espírito Santo que vai capacitando, vai dando a ousadia. E nós precisamos de pessoas ousadas, pessoas que não tenham medo de proclamar a boa notícia do reino. Pessoas que possam justamente abrir o seu coração, colocar toda a sua vida disponível para Deus. E assim as pessoas vão precisar, vão conhecer, vão ter experiência de Deus. É muito comum nós encontrarmos pessoas que dizem, olha, naquele programa, naquela palestra, naquela pregação, naquele momento, eu me senti tocado. Eu me senti assim, fortalecido, porque aquela pessoa estava falando para mim. E é isso que nós precisamos fazer. É claro que nós precisamos das pessoas corajosas, como eu falei, que tenham coragem de investir e trabalhar nesse meio. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar jamais na gaveta. Ela tem que ficar nos corações. Porque as pessoas às vezes pegam a palavra e colocam na gaveta. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. Veja que a palavra que eu falei agora de São Paulo, na carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ou seja, muitas pessoas podem ficar sem conhecer Jesus por causa da omissão nossa. E nós não podemos omitir. Se Jesus ide pregar o Evangelho, nós temos que ir pregar o Evangelho. Nós temos que anunciar esse Jesus. Dizer para as pessoas, como eu estou falando agora para você.
dizer para as pessoas: o Senhor está ao nosso lado. Ele é que nos acompanha, Ele é que nos levanta. Quem sabe você que está me acompanhando agora está passando por uma dificuldade na sua vida. Você está triste, abatido, ou quem sabe está preocupado, desanimado na sua caminhada de fé. Então você não pode desanimar, porque o Senhor está contigo. É Ele que anima o seu coração, Ele que te levanta, que te dá um novo ânimo, que te dá esperança. Isso é fundamental. Por isso que os meios de comunicação, eles têm como objetivo, né, anunciar uma notícia, uma palavra, transmitir informações. E nós, como cristãos, precisamos transmitir as verdades do Evangelho. Não as verdades, mas a verdade do Evangelho, as verdades da igreja. Não o achismo, mas aquilo que é a verdade absoluta. E Jesus é a verdade absoluta, caminho, verdade e vida. Nós vivemos num mundo onde o relativismo impera. O Papa Bento XVI chamava até a ditadura do relativismo. Então nós vivemos essa ditadura do relativismo, do achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, mas nós temos que, de verdade, anunciar aquilo que é, e não aquilo que nós achamos. Porque nós não estamos aqui para achar nada. Nós estamos aqui para falar da verdade de Deus, do Evangelho da salvação. A palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa salvação. Porque é ela que nos nutre, é ela que nos fortalece, é ela que nos alimenta, é ela que nos encoraja, é ela que nos incentiva a participarmos da Santa Missa, da Igreja. Importante também da comunicação é esse anúncio que chega aos corações. E muitas vezes há pessoas que não têm oportunidade de ir até a igreja. Há pessoas que estão enfermas. Há pessoas que já trabalharam nas comunidades, se envolveram muito das comunidades nos seus trabalhos, mas por causa de uma enfermidade ou quem sabe da própria idade, elas são impedidas de chegar até a casa de Deus. Mas Deus chega agora até a casa delas com a sua mensagem de salvação através dos meios de comunicação, das pessoas que estão por trás de todo um trabalho. Quantas pessoas são atingidas pela palavra de Deus? Quantas pessoas são beneficiadas com essa palavra? Pessoas, e quem sabe até pessoas que estão afastadas de Deus e por causa de um anúncio, de uma notícia, de uma mensagem do Evangelho, despertou, estava adormecendo a vida dela. De repente aquela pessoa foi desanimando, ou quem sabe se envolveu com tantos trabalhos, tantas preocupações da vida, e aquela pessoa foi, deixando de lado. E de repente um dia eu vi uma notícia. Ela ouviu aquela notícia e ela disse: nossa, eu vou voltar. Eu sinto saudade. Vocês sabem que tem muitas pessoas que voltam para a igreja porque depois de ouvir uma mensagem, ela sente saudade. Quero citar aqui um exemplo. Uma vez uma senhora estava testemunhando que ela estava em casa assistindo televisão e tinha uma entrevista com o padre Marcelo Rossi. Naquela entrevista, ele falou de vários assuntos. E naquela entrevista dele, ela começou a lembrar do tempo que ela ia para a igreja, do tempo que ela era católica, do tempo que ela ia para as procissões. E ela disse que bateu uma saudade muito grande daquilo que ela ia para a igreja. E qual foi a atitude dela? Eu vou voltar. Porque Deus suscitou nela um desejo muito grande dela experimentar, dela vivenciar aquela fé que estava tão adormecida. Mas isso chegou através dos meios de comunicação. Quantas e quantas pessoas são tocadas pela palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é vida, é esperança. E nós precisamos usar. Senão, volto a falar do documento de Aparecida. Nós estaríamos pecando se nós não anunciássemos essa fé de Deus através dos meios de comunicação. Por isso que é importante. E nós queremos, nosso programa, Crescendo na Fé, nós queremos fazer desse programa, aqui pela internet, que um programa para nós justamente partilharmos muito sobre essa fé, com pessoas, a gente anunciar, deixar essa mensagem de esperança. E nós vamos nos utilizar desse meio, vamos trabalhar para que a palavra de Deus
ela fique gravada no seu coração, ela fique registrada ali, para que você possa também partilhar com os seus amigos, porque isso é importante. Às vezes o ser humano tem uma facilidade incrível, né, de passar para os outros uma mensagem negativa, né? Você está sabendo o que aconteceu, né? E a gente rapidinho espalha para as pessoas aquela mensagem negativa. Mas nós temos que ter facilidade também para partilhar, né? Como nós fazemos no Facebook, compartilhar com os amigos, e assim nós vamos fazer com que as pessoas tenham conhecimento dessa verdade, dessa notícia. Hoje nós temos, graças a Deus, o privilégio, aqui na nossa paróquia de Santa Conceição, de toda a primeira terça-feira do mês, nós transmitimos a Missa da Vitória pela nossa web TV. Isso é importante. Essa semana mesmo eu recebi uma carta de uma senhora lá do Rio Grande do Norte. Ela mandou uma carta aqui para a nossa paróquia pedindo orações, porque ela acompanha a Missa da Vitória pela internet. É uma senhora que eu nem conheço, mas ela teve esse conhecimento através da internet e ela mandou uma carta pedindo orações pela sua família que está passando por uma crise muito grande. E eu vou responder essa carta e dizer que nós vamos estar orando por ela. E pessoas que estão até fora do país. Veja a importância dos meios de comunicação. E, por exemplo, nós estamos ali orando por essas pessoas, orando aqui mesmo no pátio da nossa igreja, Nossa Senhora da Conceição, aqui em Santa Cruz, nós não temos noção quantas pessoas estão ouvindo, estão meditando, estão assistindo aquela missa e quantas pessoas estão sendo beneficiadas. De repente, aquela pessoa que está aqui na missa não tem noção. A pessoa que está em casa está tendo uma experiência maior do que aquela pessoa que está aqui, porque depende da abertura de coração. E quantas mensagens nós já recebemos, cartas de pessoas que estão sendo agraciadas. E o nosso desejo é que esse trabalho se prolongue, se estenda, chegue aos confins da terra. E eu conto com as suas orações, eu conto com a sua divulgação. Você pode divulgar pela internet, boca a boca, na sua comunidade, entre os seus amigos. Você pode partilhar, pode anunciar, é fundamental. Então você pode acessar o nosso site da paróquia e, claro, você vai ter outras informações. Como é importante você divulgar isso. E eu convido também você sempre a anunciar o Evangelho. Não só, claro, pelo meio dos meios de comunicação sociais, como TV, web rádio, web TV, Facebook e outros meios, mas também que você anuncie pessoalmente. Você, quando sabe que alguém tem acesso a esses meios, divulgue. Uma forma também de você poder anunciar. Porque você não só anuncia o Evangelho, pegando a Bíblia, como eu abri, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, mas quando você divulga uma notícia positiva da palavra de Deus, você também está fazendo com que aquela pessoa conheça aquela mensagem, aquela palavra de esperança. E assim você vai fazendo com que as pessoas tenham esse contato. E quem sabe, aquele meio de comunicação vai falar aquilo que você não tem que falar naquele momento. Quem sabe você vai divulgar algo que um dia pode mudar a vida daquela pessoa. Porque creia que a palavra de Deus tem poder de mudar a nossa vida, de mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa história. Então, que Deus abençoe a todos vocês e em breve nós estaremos com outros programas, Crescendo na Fé. Nosso programa Crescendo na Fé tem esse objetivo, de fazer com que você cresça cada vez mais. Não só crescer, mas quem sabe você que diminuiu na sua fé, quem sabe você que murchou na sua fé, você quem sabe desistiu até da sua fé. Esse programa quer fazer você ter essa experiência de você tirar do seu coração aquela dificuldade, aquele bloqueio e despertar para a sua fé. Porque a fé é algo que precisa ser alimentado a cada dia. Cada dia. E nós vamos utilizar nesse meio de comunicação aqui nosso, a Web TV, como nós já utilizamos da Web Rádio. Você pode acessar o nosso site, né? www.pnsc.org.br. Lá você saberá entrar, né, e acessar, como você ter contato, quem sabe ter contato aqui com a nossa paróquia. Que Deus abençoe hoje e sempre. O Senhor esteja convosco,
Ele estar no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e Nossa Senhora.